Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ofertas e Adoração. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Deuteronômio 16:16, que diz assim: não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Encontramos muitos princípios no contexto do Antigo e também do Novo Testamento, no tocante à questão da adoração a Deus. Temos a possibilidade de entender o processo de adoração no contexto do templo. Existem muitos textos que mencionam o que deveria acontecer nas diversas cerimônias que aconteciam no contexto do templo. É bem verdade que o templo era um lugar para duas coisas: para oração e, ao mesmo tempo, para o sacrifício. Essa ideia do estudo da palavra e, ao mesmo tempo, o processo de aprendizado da palavra de Deus, no contexto do templo, não era o que acontecia. O estudo da palavra e, ao mesmo tempo, os cânticos e o processo de adoração, no contexto do Antigo Testamento, aconteciam na sinagoga. A sinagoga era normalmente uma casa, um local que servia como uma espécie de espaço comunitário dentro de Israel. Nas diversas vilas tinha que ter um mínimo de 12 indivíduos, de 12 homens, para que fosse considerada uma sinagoga. Então um rabino, todos os sábados, estudaria a palavra de Deus. Ali eles cantariam, orariam, mas o processo de sacrifício estava centralizado no templo. No contexto do Novo Testamento, essa mesma ideia de sinagoga, ela vai aparecer. As primeiras igrejas, as primeiras congregações onde os crentes se reuniam eram as sinagogas. Os encontros aconteciam nas casas, mas ao mesmo tempo no sábado todos se uniam na sinagoga. Depois da destruição de Jerusalém, então aí algumas casas acabaram se tornando templos onde a própria estrutura do que acontecia no contexto da sinagoga também passou a acontecer no contexto do culto. Para você ter uma ideia da importância da sinagoga nos dias do Novo Testamento, em Jerusalém, na época de Jesus, segundo um levantamento feito por alguns teólogos, havia algo em torno de 500 sinagogas somente em Jerusalém. Então estamos falando de alguma coisa que era realmente muito importante, mas muito importante mesmo naquela época. As pessoas tinham a oportunidade de aprender da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, louvar o seu nome no contexto de sinagoga, enquanto os seus dízimos e ofertas eram levados para o templo. Ok? Agora, quando olhamos para o Novo Testamento vai importar algumas coisas do judaísmo. Até porque, no tempo em que o cristianismo foi estabelecido, não haviam templos como nós encontramos hoje em dia. Aos sábados, quando você olha para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, bem como os demais, eles iam para a sinagoga junto com os outros. Paulo chegava na sinagoga e ia pregar. Lá você encontrava todas as seitas judaicas presentes. Você encontraria os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, e encontraria também aqueles que eram chamados de os do caminho, que eram os cristãos. Foi apenas a partir da destruição de Jerusalém que aí então os cristãos acabaram tendo que se separar efetivamente do judaísmo, porque a partir daí o que sobra é o farisaísmo, e o líder fariseu naquela época, que era Yohanan ben Zakkai, que havia conseguido escapar e vai para uma cidade chamada Jâmina, onde ele vai manter a raiz do judaísmo. Quando ele vai fazer ali a interpretação do judaísmo, agora dentro da sua visão, ele vai estabelecer uma maldição contra os cristãos, porque os cristãos agora eram os cristãos e os judeus, as duas únicas ramificações do judaísmo que sobravam. E agora havia uma maldição que era proferida em forma de oração contra os cristãos. Então, nesse momento, os cristãos não podem mais se reunir na sinagoga. E aí as igrejas, efetivamente, os templos, por assim dizer, as casas começam a se tornar o único lugar onde os cristãos se encontravam. Dentro do judaísmo ainda, do Antigo Testamento, e até ali no tempo de Cristo Jesus,
um judeu era exortado a comparecer pelo menos 3 vezes diante do Senhor. No nosso guia de estudos encontramos as 3 festas, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e ao mesmo tempo dos tabernáculos. Em cada uma dessas festas, e o texto que a gente leu hoje, de Deuteronômio 16, o texto diz, não devem se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Eles vinham e traziam a sua oferta a Deus. Então, importando agora do próprio judaísmo a ideia de culto, o Novo Testamento não traz para a gente uma sequência daquilo que acontecia no culto. Mas encontramos elementos suficientes para poder mencionar que haviam alguns elementos que eram comuns e que a gente encontra esses princípios no Novo Testamento no contexto da adoração. Primeiro, havia ali o estudo da palavra ou a pregação. Havia ali um momento em que a palavra de Deus ela era valorizada, um estudo daquilo que eram os ensinamentos tanto do Antigo Testamento como também das palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos. Havia também espaço para oração, eles oravam muito, acreditavam que para poderem alcançar as bênçãos de Deus, eles precisavam de oração para que o Espírito de Deus os capacitasse. Então eles oravam muito. Havia também o louvor ou a música, que era apresentada no contexto da adoração, e ao mesmo tempo havia em todos os cultos a ideia de dízimos e ofertas. Então, veja, você encontra esses elementos como elementos que são o cerne da própria adoração. Repito o conceito. Então, ali havia a pregação da palavra, havia oração, havia o louvor ou a música, e havia também a recolha dos dízimos e das ofertas. Portanto, isso nos mostra que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa ideia de dizimar e ofertar a Deus faz parte do contexto da adoração. Existem vários textos no contexto do Novo Testamento onde percebemos o apóstolo Paulo mencionando exatamente isso. De que as pessoas deveriam se preparar e a partir do primeiro dia da semana ir colocando de parte aquilo que seriam as ofertas que eles estariam levando para o culto. E no sábado, quando tinha um encontro, quando tinha um culto, eles levavam esses recursos para a própria igreja ou para o encontro dos irmãos para poderem louvar o nome de Deus através do estudo da palavra, através da oração, através da música, mas também da devolução dos dízimos e das ofertas. Esse é o cerne, é o contexto da adoração. Quando olhamos para isso, nós devemos nos perguntar se hoje em dia não temos as mesmas necessidades que aqueles nossos irmãos e irmãs. E olha que eles enfrentaram momentos muito difíceis de perseguição, ausência de liberdade para poderem louvar o nome de Deus. Houve momentos em que eles se reuniam, inclusive nas catacumbas, em Roma, porque eles não podiam, em público, ser encontrados adorando a Deus. Mas ainda assim, a adoração ela permanecia sendo composta pela palavra, pelo estudo da palavra, pela oração, pela música e pela devolução dos dízimos e ofertas. Esses nossos irmãos e irmãs do passado haviam entendido que a adoração ela é composta por esses elementos. Nós não deveríamos aprender isso e permitir que o Senhor Deus nos ajudasse a louvar com a mesma intensidade no estudo da palavra, na oração, na música, mas também na nossa fidelidade nos dízimos e na demonstração de amor e reconhecimento do que Deus nos deu através das ofertas. Eu queria desafiá-lo a hoje tomar a decisão de ser um adorador, no mais alto conceito, quando você se apresentar diante do Senhor, no culto de adoração, lá na sua igreja. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que, ao mesmo tempo, tem propósitos para a nossa vida. O Senhor nos chamou para uma vida de adoração. Entendemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nossos irmãos e irmãs Te adoraram com o estudo da palavra, Te adoraram com a oração, Te adoraram através da música, mas também da devolução dos dízimos e das ofertas. Queremos hoje viver a mesma realidade. Dê-nos forças para isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?